Olá pessoal, vamos agora estudar a nossa segunda parte do capítulo de condutores em equilíbrio eletrostático, tá? Desta vez nós vamos trabalhar capacitância. O que é isso? O que é a capacitância? Vamos já trabalhar, tá certo? Mas antes disso, dê seu like, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos, tá bom? E vamos lá, roda a vinheta, Marciano! Ok, pessoal, agora vamos ver como é que a gente pode calcular a capacitância de um condutor esférico, né? Já que nós conhecemos aí como se calcula a capacitância. O que é a capacitância, lembrando, é a capacidade, está relacionada à capacidade elétrica que o corpo tem de acumular cargas e, consequentemente, ele vai acumular energia, tá bom? Então vamos ver como é que eu calculo se o condutor for esférico, tá? Como é que seria? Bem, imagine o seguinte. Eu tenho aqui um condutor esférico, certo? Condutor esférico de raio R. Ele está carregado, vamos dizer, positivamente, eletrizado, positivamente, com uma carga Q. E ele tem o que também? Ele tem um potencial elétrico e ele possui capacitância, ele tem capacidade de absorver cargas, tá? Como é que eu posso calcular essa capacitância? Nós vimos pela definição de capacitância que a capacitância é a quantidade de carga dividida pelo potencial elétrico do condutor. É carga sobre potencial elétrico, beleza? Sabendo disso, então nós podemos calcular a capacitância da esfera. Vamos ter o quê? Como é o potencial da esfera? Como é que a gente calcula o potencial para a esfera? Estão lembrados que o potencial para a esfera ele é constante eletrostática do vácuo, K0, né, vezes o raio, dividido, não é vezes o raio, vezes a carga, dividida pelo raio. Essa é a fórmula para a gente calcular o potencial elétrico de uma esfera, né? Constante eletrostática do vácuo vezes a carga dividida pelo raio, certo? Sabendo disso, então nós podemos dizer que a capacitância da esfera será o quê? Pela definição, é a carga dividida pelo potencial elétrico, né? Então será igual a carga dividida, quem é o potencial elétrico? Constante eletrostática vezes a carga sobre o raio. Aí você cancela, ó, a quantidade de carga elétrica. Cancelando, você vai perceber que a capacitância será o raio dividido por K0, pela constante eletrostática. Ou seja, a capacitância de um condutor esférico é o raio dele dividido pela constante eletrostática. Observe aí que a capacitância ela está diretamente relacionada com o raio da esfera, tá? Então isso quer dizer o quê? Uma coisa lógica, que quanto maior o raio da esfera, maior será a capacidade elétrica ou a capacitância dessa esfera. Então ela vai poder armazenar mais cargas quanto maior for o raio dela, então consequentemente ela vai ter mais energias acumuladas. Beleza? Então é isso aí. Pois bem, agora nós vamos ver como é que eu calculo essa energia que está acumulada aí no capacitor, ou digamos, melhor dizendo, no condutor, tá? Só o condutor mesmo. O condutor, qual é a energia que vai estar acumulada nele? Vamos lá, nós podemos ver o seguinte. Eu tenho aqui um condutor esférico, vamos lembrar dele, o condutor, né? Um condutor esférico de raio R, ele tem uma capacitância que nós já vimos que é R sobre K, tem um potencial elétrico e tem uma carga, porque ele está carregado, certo? Ele está carregado. Bem, mas como é que se relaciona a capacitância? A capacitância, nós podemos dizer que a capacitância ela é igual a carga sobre o potencial. Ou seja, daqui eu tiro que a carga é igual a capacitância vezes o potencial elétrico,
certo? Carga é capacitância vezes o potencial elétrico. Pois bem, observe que essa relação aí é uma relação que nos permite trabalhar, né, uma função do primeiro grau, um gráfico do primeiro grau, do tipo, olha só, y igual ao a vezes o x. No eixo das ordenadas, nós vamos ter a quantidade de carga. No eixo das abscissas, nós vamos ter o potencial elétrico e a capacitância será quem? O coeficiente angular dessa reta aí, tá certo? Então, graficamente, nós podemos ter isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Quando eu relaciono carga elétrica com potencial elétrico, nós temos aquela equação que nos demonstra o quê? Que nós vamos ter um gráfico que é uma retinha inclinada por conta da função y igual a AX. Ou seja, a carga é a capacitância vezes o potencial elétrico. Beleza? Pois bem, uma coisa que a gente pode então afirmar é o seguinte, que para qualquer ponto que eu queira aqui, qualquer ponto em que nós tenhamos um certo potencial elétrico, que é dado em quê? Em volt, né? E a carga elétrica, que é dada em coulomb, né? Um certo potencial elétrico, ele vai ter uma certa carga. Esta área aqui, ela vai representar o que para nós, né? Esta área dessa figura, na realidade, ela será a energia potencial elétrica, tá? Armazenada pelo condutor, a energia potencial elétrica. Lembre-se que nós vimos no capítulo anterior que energia é carga vezes potencial. Lembra lá do capítulo de trabalho? Trabalho não é carga vezes DDP? Então, carga vezes potencial é energia, tá bom? Energia potencial elétrica. Então, veja, se eu calcular essa área aqui, eu vou ter a energia armazenada pelo capacitor. Ou melhor, a energia armazenada pelo condutor. Tá? Energia armazenada no condutor. Certo? Então, o condutor, ele pode ter uma energiazinha armazenada que é calculada como? A área dessa figura. Então, nós vamos ter que essa energia, que é potencial elétrica, ela vai ser numericamente igual à área dessa figura. E como é que eu calculo essa área? Ora, é a área de um triângulo, base vezes altura sobre 2, né? Mas quem é essa base aqui? Ora, veja só, a base é o potencial elétrico, V. Quem é a altura? A altura é a carga, Q, sobre 2. Só que a carga é capacitância vezes o potencial. Então, nós vamos ter que a energia potencial elétrica será igual, armazenada pelo condutor, será igual ao potencial vezes a carga, que é a capacitância vezes o potencial, sobre 2. Que vai ficar, então, ó, capacitância vezes o potencial ao quadrado sobre 2. Então, capacitância vezes o potencial elétrico do condutor ao quadrado dividido por 2 será a energia potencial elétrica armazenada pelo condutor. Mas só tem essa expressão aí? Não, nós podemos mexer com ela e encontrar outras. Olha só, a energia potencial elétrica também pode ser o quê? Vamos substituir, por exemplo, a capacitância. Quem é capacitância? É carga pelo potencial. Se eu substituo aqui, eu vou ter então a seguinte relação. Carga dividida pelo potencial, só que esse potencial cancela com o daqui, então fica carga vezes o potencial sobre 2, certo? Acompanharam aí a ideia? Capacitância Q sobre V. Quando eu jogo aqui, fica Q sobre V. Esse V aqui cancela um dos V's daqui, aí fica QV sobre 2. É uma outra fórmula para calcular a energia armazenada por esse condutor, certo? E mais uma terceira fórmula seria também você pensar em substituir o potencial. Quem é o potencial elétrico? O potencial elétrico seria Q sobre C, né? A carga dividida pela capacitância. Então, Q sobre C, quando eu jogo aqui, vai ficar Q2 sobre C2 no denominador. O C2 do denominador cancela um deles com esse outro C. Então, nós vamos ter Q2 dividido por 2C, que é 2 vezes a
capacitância, ok? Então aqui nós temos mais duas outras fórmulas para nós calcularmos a energia potencial elétrica armazenada por um condutor, né? Por um condutor em função de sua capacitância, de sua carga ou de seu potencial elétrico. Olá, beleza? Tudo bem? Vamos adiante.